Olá pessoal, mais uma vez aqui com o podcast. Eu sou a Neide da Retífica de Motores Elito, situada na rua José Lopes de Almeida 22. O WhatsApp é 947970777. Também falo aqui do espaço da Somano, que o Henrique nos concede fazer o podcast. É www.somano.com.br, WhatsApp 963883928. Caso queiram estar alugando a sala, é só entrar em contato com ele. E também, se precisar de empreendedorismo, também pode contar com a ajuda dele, tá bom? E hoje nós temos uma pessoa muito especial, Valéria Ferreira, a nossa psicóloga. Gente, bom dia. Bom dia, estou aqui com muito prazer, uma honra ser convidada por vocês para poder participar desse podcast e falar sobre o cuidado da saúde mental. Eu sou Valéria, psicóloga clínica, formada pela PUC, pós-graduanda pela PUC, em relações familiares, contextos familiares, e estou aqui para poder trazer, como estamos no Setembro Amarelo, falar um pouco sobre os cuidados da saúde mental, né, em todos os contextos que a gente vem enfrentando aí, muitas questões hoje, né, que envolve a saúde mental mesmo, tanto faz de adultos, adolescentes, crianças, enfim. Então, fui convidada para estar aqui hoje e estou muito feliz. Oi, pessoal. Eu sou a Nárima, da VAD Soluções Automotivas, que fica em Budas Artes. Olá, pessoal. Sou a Merielle, da RB Diesel de Itapecerica da Serra. Eu sou a Monique, maravilhosa, da DM Centro Automotivo, especializada em câmbio. Para quem não conhece, quiser seguir a DM Centro Automotivo no Instagram, estou na Zona Sul, bem pertinho, e conto com vocês. Participe conosco. Olá, pessoal. Eu sou a Priscila, da Oficina de Menina e Centro Automotivo Zelito. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu acredito que vai ser um bate-papo bem legal para você, como uma profissional, até nos orientar e orientar a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigada mesmo. Valéria, é um prazer enorme ter você aqui e a gente poder falar desse assunto que mexe muito com a mente, né, de todos nós, né, no âmbito de trabalho, familiar, social, né? E a gente está vivendo aí algumas coisas pós-pandemia que também deixa alerta sobre a mente humana, né? O isolamento. Hoje em dia, o que você pode dizer para a gente se chega para você muitos pacientes com a síndrome do isolamento? Sim, chega. Assim, depois que aconteceu a pandemia que nós passamos, né, por essa pandemia, acho que assim, muitas pessoas se acostumaram com o isolamento. Foi um período que prejudicou a mente de muitas pessoas que já estavam acostumadas a ter uma vida social e tal, mas também muitas pessoas se acostumaram com isso, acharam que se isolar do mundo, das outras pessoas, era ok, estava bem, eu estou acostumada agora a viver assim. Inclusive, eu tive um caso de um paciente que ele hoje vive dessa forma, isolado, e ele acabou desenvolvendo uma depressão. Porque essa falta de comunicação com as pessoas, de vida social, ele trabalhando em casa, né, achou que aquilo tá tranquilo. Agora eu gostei, me adaptei a isso, a esse novo contexto e vou ficar aqui, no meu mundo. Só que ele foi desenvolvendo uma depressão, porque deixou de fazer muitas coisas que ele gostava e na época ele ficou com muito medo, né, trouxe a questão do medo de entrar em contato com as pessoas. Então, assim, ele se isolou mesmo até da família, de não ter contato mais com a mãe, enfim, e isso prejudicou bastante a saúde mental dele. É algo que para ele no começo parecia estar tranquilo, adaptado, porém hoje ele tem um quadro de depressão desenvolvido já. Nossa, que ruim, né? Essa Sim. questão da internet, né, do Netflix, do sofazinho confortável, ele trouxe muitas coisas boas por um lado, mas as outras de você às vezes nem querer sair. Exato. Né? De não querer receber uma visita, né, de não querer seguir com as pessoas, ver o mundo lá fora, né? Sim. E isso é um quadro de depressão, a gente tem que realmente perceber
né? Nós temos que perceber aquilo ali, porque às vezes a gente não percebe, né? Exato. E as pessoas às vezes até falam, você tá com depressão, e a pessoa fala, não, eu tô normal, é que eu quero seguir assim, essa vida, assim, mas na verdade ela não tá, ela tá com um quadro de depressão. A partir do momento que você não quer ficar perto de pessoas, é complicado, né? Sim, exatamente, porque somos, assim, seres que a gente precisa do social, precisamos estar envolvido com outras pessoas, né, em outros ambientes. Quando a gente se isola dentro, né, de um quarto, por exemplo, ou até mesmo que seja dentro da própria casa, mas a gente deixa de estar ali vendo outras pessoas, convivendo, trocando, aprendendo, e isso faz com que, né, o mundo ali se reduza. As pessoas ficam limitadas somente ali a 4 paredes, só aquele ambiente, a uma Netflix, a uma internet, né, a rede social, e consequentemente acaba gerando sempre algum, né, vem aí alguma questão da mente, um transtorno de ansiedade que geralmente as pessoas desenvolvem muito por conta das telas, acontece bastante, e que vai, né, vir a depressão. Depois, com o tempo, caso a pessoa não busque ajuda, não identifique que precisa de ajuda, não busca e vai gerando, né, Sim, verdade. outros transtornos. Uma pergunta. Nós sabemos, né, o Setembro Amarelo, ele já é um alerta. E muitas vezes a gente ouve assim, peça ajuda. Mas como hoje a psicologia, a terapia, ela acaba sendo, de certa forma, acessível para todas as pessoas. Eu digo, do A ao Z, para todos os níveis. Como que eu consigo hoje detectar em mim que eu preciso ou que alguém dentro da minha casa necessite dessa ajuda? Como que eu consigo ter essa acessibilidade? Não só indo em uma clínica, mas até numa UBS. Como que eu consigo fazer isso para que eu consiga também ajudar um familiar? Hoje temos, assim, o CRAS e o CREAS, eles facilitam muito que os pacientes que chegam até eles em busca de ajuda sejam encaminhados para qualquer unidade do SUS para conseguir, né, o atendimento psicológico. E isso eu digo para as pessoas que não têm acesso, que não conseguem, por exemplo, estar buscando, né, uma ajuda de forma, né, paga, enfim. Então, o SUS, né, traz aí, o CRAS, onde as pessoas que acabam também sendo encaminhadas para o CAPS, né, tem as unidades, as redes do CAPS que atende também. Então, acho que assim, os padrões de comportamentos que a gente vai observando, tanto os nossos quanto nos nossos familiares dentro de casa, o isolamento social, acho que é um fator importantíssimo de se perceber. Porque às vezes tem aquela pessoa que tem um convívio, né, social, a pessoa sai, a pessoa brinca, a pessoa dá risada, daqui a pouco a pessoa se isola. E isso já é um fator importantíssimo que tem que prestar muita atenção. A pessoa já não quer mais contato, não quer, né, se comunicar mais, até mesmo com os próprios familiares dentro de casa. Então, isso é algo, assim, é um ponto que tem que ser muito observado e até mesmo na própria pessoa. Porque a pessoa começa, eu não quero mais, né? Não quero sair. Eu não estou afim de estar com os amigos, com a família. E isso vai acontecendo cada vez mais. De uma forma, né? Onde a pessoa, pronto, não quero mais, vou ficar só aqui no meu canto. Né? Sim. E aí é um fator que tem que estar sendo bem observado. Né? Não só a tristeza. As pessoas começam a achar que a tristeza só é um único fator. Porque às vezes a pessoa está com uma depressão, mas ela não está demonstrando tristeza. Né? Ela está alegre, está brincando, está rindo, mas a pessoa já está apresentando algo ali, por exemplo, não quero me socializar. Esse é um principal fator. É um principal fator. De início. Então, mesmo Sim. que ela esteja se socializando, mesmo que ela esteja rindo, Sim, tem que observar, que ela traz comportamentos que dão indícios, né, de que algo não está bem. É aquela história, né? Por fora maravilhoso e por dentro todo destruído, Todo né? destruído, exato. É uma questão da própria internet, né? Porque a gente vê muito a felicidade do outro. Né? Sim. A gente estava até conversando sobre isso, né? Antes da gravação. E nós vimos que a gente, antigamente, né? Até repetindo o que a gente estava conversando, a gente não teve tanto acesso ao Orkut. A gente tinha que pagar ali a Lan House e ficar uma horinha ali, porque era o que dava para ficar. Mas eu acho que se a gente já tivesse acesso à internet naquela época da Lan House, nós estaríamos muito pior hoje. Sim, né? exato. Em 2025. E eu acredito que, na verdade, a internet ela veio para ajudar sim, mas ela também atrapalha muito.
E as pessoas falam que nós estamos ruins hoje, mas eu acho que a gente melhorou muito, porque hoje as pessoas conseguem até lidar melhor com o celular. Tem gente que consegue ficar, não, eu fico no celular só em horários que precisa, só nas horas que são necessárias, porque você vê aquela pessoa fala, ah, nossa, a pessoa tá sempre viajando, a pessoa está sempre feliz, a pessoa está sempre fazendo isso aqui, e aí você começa a se... Acaba medindo, né? Isso, a sua vida com a rotina do outro, né? E você não sabe. A outra pessoa, às vezes, ela tá buscando tanta coisa, ela tá em tantos lugares, porque ela não consegue ser feliz com ela mesma sem estar em vários lugares. Às vezes ela tem uma necessidade de também não querer ficar dentro de casa buscando coisas fora, para ver se ela também não entra nessa situação também, né? Porque a internet, as redes sociais, entra muito a questão da comparação, né? Um começa a se comparar com a vida do outro, né? Ah, aquele tem conquistas, eu não tenho, eu tenho mais que eu, né? Está num patamar onde eu queria estar e não consigo chegar. Então, vem muita questão da comparação. E é nesse momento que começam essas comparações, é aonde que vai se desenvolvendo aí, né? Por exemplo, volto a dizer o transtorno de ansiedade, que é o que está acontecendo muito hoje. A doença do século, porque começa muitas vezes num transtorno de ansiedade até chegar numa depressão. E tem uma forma, assim, a gente que lida com muitas pessoas, convive com muitas pessoas, percebeu que a pessoa precisa de uma ajuda, uma forma de chegar na pessoa, conversar para ela procurar uma ajuda ou... Sim, sempre cabe estar orientando. Você percebeu que a pessoa está apresentando algum tipo de comportamento que você olha e fala, tá, né? Não tá como era antes. Vale, acho que cabe, né? Chegar na pessoa e conversar. Impor, não tem como. Sim. Mas dá, né, umas orientações, olha, né, estou percebendo que tá, né, com um comportamento que não tinha, né, tem lugares que você pode buscar ajuda. Então, acho que isso é válido. Interessante. Valéria, agora a gente no âmbito de trabalho está mudando as regras aí, né? Tem a NR1, que vem aí para as empresas focarem e ter atenção, devido ao alto índice de suicídio, dos mais novos aos mais velhos, a gente sabe que os mais novos hoje em dia está muito mais, né? Essa parte de suicídio, mas também tem pessoas mais velhas que têm isso. E a gente, por lidar também com pessoas de uma meia idade, tem a família, tem adolescente. Sim. Né? A gente, como empresa, vai tentar tratar do funcionário com que ele esteja bem. Sim. E fazer com que o funcionário consiga levar isso para dentro de casa, para ver, às vezes, um adolescente que está recolhido dentro do quarto só no celular. Para você, essas normas que vêm agora da NR1, faz muito sentido as empresas aplicar, as empresas ficar atento, ter um psicólogo, uma parte mais para a saúde mental, um espaço para que o colaborador tenha um momento de reflexão ali, de autoanálise de você mesmo? Qual a sua opinião em relação a isso? Sim, total, assim, isso é muito importante. Eu acho que não são empresas, escolas, todos os lugares que tem pessoas, grupo de pessoas. Eu acho porque, assim, foi até uma discussão que eu estava tendo com uma colega da área, né, sobre essa importância. Porque ali dentro da empresa, né, são vários funcionários. Cada um ali chega, né, com um problema que trouxe, às vezes, de casa, porque nem todo mundo sabe separar. Às vezes a pessoa não está no bom dia, né? Chega ali, acaba, né, o trabalho em si desenvolve também algum tipo, né, de danos à saúde mental das pessoas. Ainda mais quando a própria pessoa não sabe administrar. Porque tem pessoas que, né, vão querer ultrapassar os limites em relação ao trabalho. E isso também traz algo prejudicial para a saúde mental. A pessoa chega com um problema de casa para trabalhar. E ali, às vezes, vai acabar, né, discute com o chefe, discute com o amigo. Então, acho que a empresa que tem esse espaço para a pessoa chegar, olha, eu não estou bem, está acontecendo, né, determinadas coisas, e dá a oportunidade do funcionário, né, poder falar algo, porque ele, às vezes, não vai procurar um psicólogo, não vai procurar uma ajuda fora, mas se tem alguém, um psicólogo, por exemplo, dentro da empresa que oriente, né, olha, não tá, né, então precisa procurar uma ajuda. Então, acho que facilita bastante, tanto para a empresa quanto para o próprio funcionário também,
Para não haver essa questão de chegar na empresa para trabalhar e acabar, né, misturando as coisas e não tendo uma produzindo direito. produtividade. Sim. E você acha que valeria a pena, não sei, até pensando nesse momento agora, fazer um espaço, um canto de conversa, alguma coisa com o funcionário? Isso você acha que mudaria alguma coisa? Porque tem funcionário que ele é fechado, ele não se abre, ele não deixa. E um espaço igual a Mary está falando, que tem a questão da NR1, e aí, NR1, tá confundindo. E aí fazer um espaço dentro das oficinas, porque nós aqui somos todas de oficinas e a gente lida muito com funcionário e lida muito com pessoas. Né? Algum espaço de conversa dentro de uma oficina ou uma caixinha de conversa, alguma coisa. Você acha que isso ajudaria ou não? Eu acho que sim, porque só do funcionário saber que ele já tem um espaço que ele pode recorrer caso ele precise, já é alguma coisa, já é algo significativo. Porque às vezes a pessoa pode ser fechada, mas ela sabe, olha, se eu tiver no meu limite, né, eu sei aonde eu posso ir. Eu sei onde eu posso recorrer, a quem recorrer. Então, eu acho que é muito importante. Entendi. Só que sempre tem aqueles que não conseguem se abrir, né? Sim. Que fica... E aí, eu acho que onde entra, tipo, a gente tentar orientar para procurar uma ajuda lá fora. Eu acho que eles pensam até, aqui é meus patrões, é colegas de trabalho, eu não vou falar muito. Eu acho que é receio também. Sim. Mas se tem um espaço ali que ele sabe que é próprio, apropriado, uma hora a pessoa pode se sentir segura. Não que ela vai se sentir, que é algo... Mas pode se sentir segura e pode saber, olha, aqui eu tenho aonde ir. Ali eu estou numa empresa, mas tem um espaço que eu posso chegar lá e conversar com aquela pessoa que está ali própria para me ouvir. E aquela pessoa que ela não aceita, assim, Eu ia perguntar isso. não aceita ajuda. Você está Que vendo que ela não está acontece? legal, só que você fala de procurar ajuda e ela fala não. Qual é a posição que a gente tem que tomar diante de uma pessoa assim? Estrangular. A Mary sempre Tá vendo? Dá vontade, né? Desculpa, né? Meu Deus. É porque a minha não tá aqui. Então, é que assim, a terapia não é algo que, como eu disse anteriormente, que tem que ser imposta para a pessoa. Você é obrigado. Não, a pessoa tem que reconhecer também que precisa. E ela buscar a ajuda. Podemos dar as orientações, é importante, temos que fazer. Só que a pessoa precisa reconhecer que ela também precisa dessa ajuda, porque a eficácia do trabalho realizado com ela vai ser muito maior quando ela reconhece e busca. Então, dentro de uma empresa ali, vai ter aquele funcionário que ele é mais fechado, ele não vai aceitar. Mas enquanto ele estiver recebendo orientações de que ele pode buscar, né, um tratamento, que ele pode buscar uma ajuda, isso é importante. Dentro da empresa, acho que o que cabe, né, ao chefe, né, aos donos da empresa fazer é somente isso, é orientação. Claro que vai observar o comportamento do funcionário ali, se vê que está, né, atrapalhando de uma certa forma a empresa, aí não tem o que se fazer, é tomar medidas, né, que aí já não diz respeito mais à área da psicologia, né, já vem mais outras áreas, outras questões. Mas enquanto puder orientar, acho que cabe, né, essa orientação. Se eles vão seguir, fazer, não sabe, a gente não sabe, não tem como, também não tem como obrigar. Mas a orientação é sempre importante. Valéria, eu fiquei aqui analisando, né, diante das perguntas, e aí a Priscila colocou esse fato de conhecer, o funcionário. E aí uma das maiores dores também de empreender, no caso dela, no meu, de todas nós, é isso, porque nós estamos à frente. E são tantas áreas que nós precisamos se aprofundar, área da gestão, área administrativa, área jurídica, área financeira, é muita coisa. E aí vem isso, né? E muitas vezes, para a gente poder administrar também o comportamento do colaborador e o nosso também. Sim. Porque, de certa forma, nós precisamos ali abraçar todas as pessoas.
é o cliente que está chegando até a gente, é aquele defeito, é aquele problema, é uma situação extra, é um acidente, é um incêndio que acontece ali, é um carro, são tantas coisas e muitas... Não é nem incêndio de fogo de verdade. Isso, É a bagunça mesmo ali do... Isso mesmo, o incêndio de um turbilhão de informação. Porque abrimos a oficina, você não sabe, naquele mesmo dia pode acontecer do compressor parar de funcionar, acabar uma energia, ter um carro no elevador e aí a dona, né, da empresa, eu, qualquer uma, nós precisamos tirar aquele carro, é o cliente que ele já tem uma consulta agendada, uma viagem a serviço, e tem o colaborador também que ele tá com esse problema familiar, que ele já não está bem. Sim. Tem também as nossas particularidades, porque nós deixamos ali dentro da nossa casa e de certa forma também carregamos ele, porque o problema faz parte da gente. Sim. Então, de certa forma, a gente fica muito, 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 muito sobrecarregado. E além da questão da terapia e desses sintomas do isolamento, porque o empreendedor, quem empreende, quem está à frente, no caso, como a Pri falou, se dá o luxo, sim, ela pode até ter isso num final de semana. Sim. É um luxo para ela dizer, hoje eu vou ficar em casa, eu vou assistir. Mas quem tem uma oficina, quem empreende, sabe que ela precisa. Ela dilacerada, ela chicotada, ela sangrando, ela tem que abrir a porta da oficina e tem que estar lá com sorriso no rosto e atender para poder pagar as contas. E aí, como que ela consegue, como que nós conseguimos, a todas essas pessoas que estão à frente, que empreendem, consegue ter essa sabedoria, ter esse caminho de força, de garra, para não desistir e procurar ajuda. Porque ela precisa buscar um tempo de qualidade para tratar disso, entender o colaborador, entender todas essas áreas, deixar aquele incêndio que está acontecendo para buscar ajuda. Sim, e até mesmo, antes de, só pegando um adendo dela, que nós somos os primeiros a não poder misturar casa com trabalho. E a gente fala para o funcionário, nossa, não mistura, você não pode misturar, mas se a gente não misturar, a gente também não pode. Se a gente, né, for o primeiro a misturar, eles vão falar, ué, você tá com um problema na sua casa e quer jogar em cima de mim? Sim. Né? Exato. Bem E colocado. aí, como é que você vai fazer sobre isso? Então, você é o primeiro a fazer isso para não julgar, né? Sim. Só pegando um adendo sobre o que a Monique estava falando. Por isso que eu acho que todos os empreendedores, que as pessoas não têm o costume de dar tanta importância ao cuidado da saúde mental. As pessoas acham que a importância é só ali cuidar da parte física. E não é. A saúde mental é tão importante quanto. E acho que um empreendedor, quando ele decide seguir esse caminho do empreendedorismo, eu vou trabalhar com pessoas, eu vou seguir esse caminho, ele precisa ser o primeiro a se cuidar. O primeiro a se cuidar, porque o que vem ali de demandas para ele, e inevitáveis, porque problemas vão ter, Muito. não tem como fugir desses problemas, não tem como vocês deixarem de lidar com os funcionários de vocês, com os clientes que vão entrando. Então, acho que a partir desse momento, o primeiro cuidado da saúde mental tem que vir de vocês como empreendedoras. Vocês se cuidarem para cuidar, se cuidarem para saber administrar. Porque se não há esse cuidado com vocês mesmos, em relação à saúde mental de vocês, eu digo, né, de todos os empreendedores, vocês não conseguem lidar com tantas coisas que vão aparecer no dia a dia. Sim. Que vão aparecer, não tem como, é inevitável. Né? Se é inevitável, como que eu lido com o inevitável? Né? Buscando um jeito, né, para mim conseguir, né, sobressair a tudo que vier. Então, o que eu sempre indico é se cuidarem também, principalmente vocês mulheres, estamos aqui, né, só mulheres falando sobre esses temas, esses cuidados de saúde mentais. Eu acho que assim, a mulher tem, ali ela vem, como você falou, dos problemas de casa, ali filhos, maridos, problemas de relacionamentos, enfim, para administrar tudo isso também. Não só ali o cliente, os funcionários, a parte administrativa, não. Vocês têm algo ali que, né, principalmente em questão de filhos, né, que sempre os filhos acabam, né, recorrendo muito às mães estão sempre ali, né, fazendo o que pode. Então, assim, vocês precisam estar cuidadas para cuidar. Fora que nós trabalhamos num ambiente, além não só de ser masculino, mas ninguém vai numa oficina rindo. É um hospital. É um Sim. hospital de carro e ninguém chega lá rindo. Nós somos bombardeados de problema. Porque Sim. todas as pessoas que vêm até o nosso estabelecimento, a nossa empresa, com problema. Ela está Sim. sofrendo, ela está com a dor.
o carro precisa ficar bom, ela precisa dar continuidade na jornada, ou seja, ela já chega furiosa, ela chega de saco cheio, ela quer matar qualquer um que vem na frente, inclusive quem tá atendendo ela. Principalmente, né? Livra da morte. Que chega mesmo, eu imagino. E é nessa hora que eu acho que, se vocês estão ali, né, com a saúde mental amparada em dia, vocês vão saber, isso aqui não é um problema comigo, é um problema da pessoa. Ela já chegou aqui com essa dor, isso não tem, né, nada a ver comigo. Então, você tenta, né, ali, respira fundo, entende que aquilo não é com você e faz a sua parte. Porque se a gente vai trazer tudo pra gente, chega o cliente ali, briga e grita, e você entra também gritando, brigando. Imagina como que fica. Um estresse mental, né? Estresse emocional que geram pra vocês mesmos, como empreendedoras. Então, é cuidar para não entrar nesse estresse emocional que vai acontecer. Pode acontecer, né? Porque nem sempre você vai estar ali, a pessoa vai chegar brigando, você vai conseguir respirar fundo e não dizer nada. Mas se você já tem um cuidado, você já sabe como lidar, é um grande passo e menos chance de você prejudicar a sua saúde mental. Porque está ali trabalhando, você não está ali para prejudicar a si mesmo, você está para trabalhar. Então, tudo que você puder fazer para evitar se prejudicar, né, e só oferecer o seu trabalho é válido. Acho que precisa ser feito. Sim, verdade. Buscar ajudas antes de precisar realmente da ajuda, Exato. né? Você Antes. se calçar Sim. para que não tenha problema, porque depois que está ali dentro é mais Depois que difícil. se instala, não tem Mais assim, difícil. né? Ali depois que instala para você cuidar, para você voltar a ser o que era antes, né? É bem complicado, assim, requer muito esforço, né? A pessoa precisa mesmo se dedicar ao tratamento, aos processos, né, de terapia que vem. Muitas pessoas acabam até indo para um lado da medicação, precisando disso para conseguir lidar com o que já está instalado, o que é super importante também, porque eu costumo dizer que um tratamento para a saúde mental não é só a terapia. Em casos que precisar da medicação, ela também precisa, né, ser aí, né, entrar como um processo, trabalhar em conjunto, porque tem pessoas que vai para um lado, vou ficar só com a terapia. Né, ou só com a medicação. Não, tem que ter o conjunto para que a pessoa se estabilize de novo. Né? Então, e aí vem aquele preconceito. Tem muitas pessoas que não querem a medicação. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente se reconhecer. Pode desculpar. Não, pode perguntar. Até mesmo, Valéria, assim, que mesmo que a pessoa faça terapia, tome medicamento, mas às vezes ela vai à morte, né? Sim, é assim... Se for bem, assim, um estágio muito avançado, que eu tenho um caso de uma tia, que o estado dela foi muito crítico e ela não conseguiu. Sim. Ela não conseguiu. Porque não é fácil. Quando já está instalado o problema, assim, sei lá, a depressão, por exemplo, que, né, a ansiedade, que é o que acontece muito. Depois de instalado, você vai requer muito da força de vontade da pessoa para poder sair daquele lugar. A pessoa, então, vai ter que, sabe, se esforçar muito, porque não é fácil, não vai ser fácil. Mas ainda assim, muitas pessoas conseguem. O porém, assim, é o que eu vejo muito. Nem todo mundo faz o processo como tem que ser feito. Tem até uma situação que é assim, você chega no psicólogo e você conta a sua vida inteira no primeiro dia, e aí você vai embora e o psicólogo fala assim, vamos continuar a sessão. E você é tão imediatista que você já quer o resultado ali. Sim. E você fala assim, mas você não me falou nada, você não retornou com nada, mas como que ele vai te dar um diagnóstico de 1 milhão de coisas que você falou desde quando você nasceu em um dia? Em um vai dia, ser não tem assim. como. Só que as pessoas são assim, elas acham que você acha que você vai falar e ele vai te resolver. Ele não é o Google, né, que você escreve Uma bola de ali. cristal, né? Exato. Não, então, você tem que seguir esse caminho. Não, ele vai fazer um tratamento. E aí eu acredito, né, e percebo, você vai ser bem melhor para responder, que as pessoas não dão continuidade pelo fato de não ter um retorno tão rápido. É isso mesmo? Acontece isso também, mas em muitos casos, as pessoas não estão preparadas para entrar em contato com aquilo que, por exemplo, é algo problemático na vida delas. Então, quando ela chega na sessão de terapia
começa a ter que falar da vida, da infância, aquilo para a pessoa pode trazer, né, uma sensação ruim, uma angústia, e quando a pessoa entra em contato com isso, não quero mais. Porque é difícil. É difícil a gente acessar, né, muitas coisas que tem dentro da gente, do nosso passado, da nossa infância, do que a gente viveu com o relacionamento. É difícil, não é fácil. E tem muitas pessoas que deixam de ir por isso, né? Então, às vezes a pessoa quer, sabe, ficar numa zona de conforto, numa situação de conforto, aonde ela tá bom. Eu sou assim, vou ser assim, não quero, né, Não poder mudar. reconhecer, né, o que tem aqui dentro de mim que pode estar causando, né, os meus problemas, não vou mudar e eu quero ficar nesse lugar. E ela sabe que na terapia, quando ela começa a falar, né, a verbalizar muitas coisas, ela, opa, peraí. Começa a sentir toda aquela Sim, dor de novo. toda aquela dor ela de não quer novo, sentir aquilo sim. E muitas vezes reconhecer, né, que os próprios comportamentos, as próprias atitudes é que está levando a pessoa a estar naquele lugar. Porque muitas vezes a pessoa faz alguma escolha e ela acaba indo, né, para um determinado lugar da vida e para ela se responsabilizar por isso é difícil. Então, ela não quer. E a terapia, logo na primeira sessão, ali o psicólogo vai estar conhecendo, né? Não na primeira, ele faz comigo, por exemplo, assim, tem o contato inicial, ali eu conheço um pouco do paciente, mas na primeira sessão ele já começa a falar dos problemas. E nem todos vão começar da infância, mas vão começar de algo que trouxe a dor, que é algo que colocou, né, ele ali na sessão, que fez com que ele buscasse ajuda. E aí, quando ele entra em contato com a angústia, com a emoção, aí não volta. Eu só queria fazer uma pergunta. O que te fez entrar na psicologia? Olha, desde criança, eu sabia que esse era o meu lugar assim, na vida. Eu sempre fui muito de... As pessoas falam, a pessoa que escuta muito é psicólogo, que dá muito conselho é psicólogo. Não, eu vou mais... Não é isso. Eu acho que não é bem assim que a banda toca. Eu acho que pra mim, pelo menos, foi olhar o outro com empatia. Eu sempre fui uma criança, desde criança que eu olhava para as pessoas assim em sofrimento, principalmente as pessoas da minha casa, né? Porque eu passei por situações assim em casa mesmo, que eu falei, isso aqui vai me ajudar, essa profissão me ajuda a ajudar o próximo, devido ao que eu passava em casa. Então, assim, foi o que lá quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu falei, eu vou ser psicóloga. Legal. Só que depois na adolescência aí as coisas vão mudando, nem tudo sai como a gente planeja, como a gente quer, né? E na adolescência foi mudando, assim, eu achava que, né, não dá pra mim, aí eu sabia que tinha que estudar muito, eu sabia que tinha que ler muito, e eu não estava bem em casa, né, problemas, por isso que eu falo muito desse contexto familiar, e eu tô me especializando na PUC, dentro dessas relações familiares, porque também foi o que eu vivi, então eu sabia que não era aquele momento também para mim. Então eu fui fazer para outras áreas, mas até que eu tive a oportunidade de falar, não vou fazer psicologia. É o que eu quero para mim. Eu já estava adulta, ainda bem que eu estava adulta, porque foi um curso que para mim, assim, iria exigir muita maturidade, e eu já me vi uma pessoa mais madura. Então foi esse momento que eu falei, eu vou fazer o que eu quero fazer. Essa escuta empática que eu mesmo reconhecia que desde criança eu tinha, porque eu olhava ali para aquelas pessoas, eu, sabe, sentia o que estava acontecendo. E eu falo pelos meus, assim, de dentro de casa, não eram pessoas fora. E a minha mãe, ela teve problema de saúde mental, então eu queria cuidar, eu queria descobrir o que estava acontecendo, eu queria ajudar. E depois eu também acabei desenvolvendo o mesmo problema que ela. Eu falo do transtorno de ansiedade, por isso que hoje eu falo assim com muita propriedade sobre isso, né? Eu passei aí por um processo e graças a Deus, assim, né? Eu me curei, tô bem, mas eu precisei buscar ajuda, eu precisei fazer todo esse processo que eu tô aqui falando, para que hoje eu possa estar aqui bem falando com vocês, porque senão talvez eu não estaria. Então, foi isso, o que eu pude, sabe? Fazer por mim, eu fiz, e por isso que eu falo para as pessoas, se cuidem. Faça tudo como tem que ser feito, porque há a cura em muitos casos, né? Há a possibilidade. A gente tem a possibilidade, só que a gente, né, precisa fazer todo o processo de forma correta. O próprio Whindersson, né? Ele é tão famoso, né? E ele estava contando outro dia que
Eu tava até conversando com meu pai e com minha mãe sobre isso, e aí ele falou, ele veio de uma família muito pobre. E ele acreditava que aquilo ali, que a família pobre e tudo mais, o que ele acreditava era assim, quando eu tiver dinheiro, tudo isso vai se resolver. Então eu vou ter um casamento, eu vou ter filhos, eu vou ter não sei o quê, e vai se resolver. E você vê que mesmo com tudo, ele casou, separou, ainda não tem filhos, ele tem muito dinheiro. E ele mesmo assim, ele continua do mesmo jeito de quando ele não tinha. Então o problema nunca foi o dinheiro. Não. O problema foi que ele não conseguiu, né, exatamente sair de um plano e entrar em outro plano. Sim. Então, às vezes, a pessoa acha que ela vai se resolver. Ah, nossa, meu problema é porque eu não tenho dinheiro, né? A pessoa põe na cabeça dela, meu problema é porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu resolvia a minha vida. Não resolve. Não. E é exatamente o que acontece. Você vê que ele vive agora, o dinheiro que ele tem, ele gasta em clínica, ele gasta tentando se recuperar, se ajudar, e aí ele não consegue. Sim. E todo o dinheiro e se ele não tivesse o dinheiro, ele ia estar da mesma forma. Então, assim, às vezes a gente pensa que o valor monetário vai nos resolver. Não vai. Às vezes você vai num barzinho e você vê a galera ali. Ninguém tá conversando com ninguém. Então, o que você tá fazendo no barzinho, então? Tá todo mundo... Celular. Não, vamos tirar uma foto aqui agora pra ver quanto que a gente tá feliz. Gente, tira o celular, vamos fazer uma roda de amigos ali, vamos conversar, vamos bater papo, vamos tirar umas risadas internas, né? A gente, na semana passada mesmo, né? Todas as vezes que a gente se junta, a gente consegue parar, conversar e fazer aquela roda de amigos. Bastante. Rir, porque o rir, né? Exato. Ele ajuda, ele traz coisas boas, né? Sim. Então, assim, não que você falar dos seus problemas não seja bom, é ótimo, Sim. mas vamos dar acesso à liberdade de rir, de conversar, Sim. de não criticar Sim. o outro, né? Exato. O exemplo do outro é pior, né? Ah, não, aquela coisa ali, não, você não sabe fazer, você não sabe não sei o que, isso também é ruim, né? E acho que tá nesses ambientes com amigos, dando risada. Isso é uma forma também de se cuidar, né? Você se permitir, aí você tá fazendo coisas que você gosta, né? Que te dê prazer em fazer, que é não só estar com os amigos dando risada, mas viajar, você tirar um tempo só para você. E isso é um cuidado que deve ser feito, né? Que muitas vezes as pessoas não fazem. Principalmente assim, quem trabalha muito, né? Dedica o tempo só ao trabalho, porque o mais importante é o trabalho. Sim, o trabalho é importante, o trabalho também é algo que dá sentido para a vida. Quando você está fazendo algo que você gosta, isso também te traz um sentido para a vida, é bom, né? Só que o nosso corpo e a nossa mente tem limites. Então, você não pode ultrapassar esses limites, porque quando você ultrapassa é onde vem, né, o adoecimento. E quando você se permite, não... Trabalhei, fiz o que tinha que fazer, dei, né, o que eu pude, ofereci o que eu pude aqui nesse dia de trabalho, agora eu vou cuidar de mim. Então, tem que ter sabe, acho que todos nós temos que ter esse cuidado com a gente. E você fazer o que você gosta, dar risada, brincar, viajar, cada um, né, tem algo ali que proporciona a sensação de prazer. E é bom a gente estar ligado sempre a isso, ao que nos proporciona prazer. E fazer, não deixar pra lá, porque tem muitas pessoas que deixam, né? Deixa de viajar por causa do trabalho, eu não vou viajar porque eu tenho meus filhos para cuidar, não vou sair, porque não, assim, dentro dos limites tem que ser feito. Exatamente, isso eu converso muito com a minha mãe, assim, sabe? Falo bastante pra ela, falo, mãe, pega, vai, sai, faz, tudo bem que tem, às vezes não dá pra ela ir, mas assim, é aquela situação, sabe? Porque hoje eu falo, você não tem que se preocupar com os filhos dentro de casa, é mais você e o meu pai, então vai, segue, pega o carro e vai, sabe? Sim. Não precisa se preocupar, né? Com isso. Não, mas é que eu acho que também é uma parte que nós, mães, quando os filhos crescem, pega cada um no seu caminho, cortar o cordão umbilical de vez, né? Sim, que é difícil. Se dar esse tempo pra Mas, você. Senhor, me dê essa sabedoria. Porque você tá sempre ali pra cuidar do outro. Quando você vê que você tem tempo, você acha que você não merece aquele tempo de cuidar de você. Sim. É uma coisa que nós, mulheres, isso no geral, a gente mesmo, quando a gente tem tempo, fala, não, tem uma coisa errada. Tô tendo tempo pra mim, não merece esse tempo. Não merece esse e tempo. Você merece. Você tem que te dar, Exato. né? E hoje, assim, a gente, nesse grupo de mulher que a gente fez, hoje em dia uma apoia a outra e mostra.
Pô, você tá trabalhando, quando a gente consegue marcar uma viagem em todo mundo, a gente se permite hoje em dia Isso. ter essa válvula de escape. Exato. Não é fácil, porque Não. a gente vai, mas deixa a Sim. cabeça aqui, um monte de coisa. Mas a gente tenta, a trancos e barrancos, mas eu vou. Sim, eu vou. Exato. Eu vou. Sim. É, o marido quer de cara feia, as filhas não- Mas tô indo. mas eu vou me permitir, Sim, mas claro. porque também foi criado, eu acho que assim, nós mulheres foi criado com isso, que você tem a obrigação de cuidar da casa, cuidar do filho, De dar cuidar do conta de marido. tudo. Você tem que dar conta de tudo. O marido, ele sai, se ele tiver que trabalhar, ele vai, entendeu? Se ele ficar de folga em casa, ele fica no sofá assistindo e tá tudo bem, nós ali lavamos uma roupa, limpa uma coisa, eu cuido de filho. Ele tá sempre ali para ele estar tranquilo. Para nós mulheres, não, é sempre 24 horas no trabalho. Você já, quando é noite, você já tem que pensar na carne do outro dia, você já tem que pensar você já tem que pensar sem ter almoço, entendeu? Então a gente está sempre ali na função do outro. E quando nós mulheres encontramos isso, parece que tá errado. Sim. Muitas mulheres É que- têm essa sensação, não é, Sim, Valéria? exato. Nossa, acho que a maioria, não só vocês aqui, mas a maioria tem essa sensação. Porque fomos condicionados, a nossa sociedade nos condicionou a isso, né? De que a mulher que tem que carregar todas, sabe? É os filhos, é a casa. Fomos condicionadas a isso, a pensar dessa forma. E muitas a agir dessa forma também. Então, quando você age diferente, vem a culpa. Né? Não, não vou fazer, porque se eu deixar meu filho sair, eu tô me sentindo culpada por ter deixado. E não é assim, né? Acho que... Eu até mesmo, desculpa te cortar, no caso que igual eu e desculpa mesmo te cortar, Imagina. eu e a Narnia que não temos filhos, né, a gente se condiciona à culpa de não ter filho. De não ter filhos. Né, Narnia? Invertido, né? Inverte. Nossa, a gente tem tempo. A Aí cobrança, as né? pessoas falam assim, vocês têm tempo. É porque você não é mãe Você ainda. não sente, você não sabe se você é mãe, você não sabe. Sim, Aí a cobrança vem do mesmo jeito. vem do mesmo jeito, né? Eu sou obrigada. E a culpa por não fazer. Sim. Mas eu acho que, eu penso assim, né? E é isso, eu acho que quando você também não faz, tem dias que você não tá afim. E tá tudo bem também. Não tô afim, eu não quero, não vou fazer. E tá tudo bem. Né? Hoje eu não tô bem, se permitir também a sentir não estar bem. Se permitir a chorar, de vez em quando, né? Eu não digo no ambiente de trabalho, mas a ficar brava em casa e tem que se permitir. Coloca a emoção pra fora. Trabalho também. Mas é que no trabalho. De doida, entendeu? Fazer a baiana girar pra todo mundo entender. Sim, mas aí já entra aquela questão mais, né? Do convívio com o outro ali, né? Você vai batendo forte. Escada e dessas escadas. No caso lá da Nari, mas aquelas escadas. Eu acho que assim, essas rotulações, né, em cima da mulher faz com que Sim. não sei, né, você vai saber dizer melhor. Só que eu acho que a maior parte que mais procura ajuda é a mulher, né? A mulher, com certeza. O Tem homem, a ele é mais cobrança difícil. maior. Homem é mais difícil se abrir numa sessão. Procuram, sim. Mas, assim, eles têm uma dificuldade maior em falar, em colocar pra fora o que tá sentindo, em se expressar. A mulher, não. É por outra É porque coisa, ela é um também rótulo, já né? tá, Sim, né? O homem não pode chorar. Rótulo. o homem não pode então, é a chorar. rotulação. Então, até o homem também. Sim. Eu adoro quando o homem chora. É sentimento. Então, porque ele foi condicionado que não, homem não que não chora. Mas você sabe que São também questões tem umas sociais pessoas- mesmo, né? As quais todos nós, inclusive eles que são homens, foram E condicionados. eles a também, eu acho que se cobram tanto quanto a gente, só que não demonstra, né? Só que Mas não eles têm demonstra. uma válvula de escape que eles não deixam de fazer, que é o quê? Domingo, pega o carrinho deles, rebaixado, pega o carrinho mexido, pega a moto, acelera na marginal, encontra com Mas os não seu amigos. pai. Hã? Seu pai não. Mas eu tô dizendo que a maioria dos homens fazem. Eles têm uma muitos Quem não faz isso vai fazem. com futebol. Muitos entendeu? fazem. Mulher vai fazer o quê? Ai, mas pra que você vai fazer? Se ela for unha? se ela for pro vôlei, vai nem até futebol que a mulher também joga. Sim, Como assim? Você vai que vai fazer o almoço? Exato, Quem vai? Então, é. entendeu? E aí é por isso que muitas vezes a mulher deixa de fazer. E quando deixa e vai com aquele sentimento de culpa. Eu preciso voltar logo, eu preciso fazer logo. Então, assim, é isso. Eu acho que quando você se permite, vai ter dias que você não quer, tá tudo bem. Vai ter dias que você vai estar brava, se permite chorar, se permite ficar brava, porque nem tudo a gente tem que dar conta também. E vai ter coisas que você não vai saber também, né? Respostas, né? Exato. Mas assim, quando puder, tiver afim,
faça. Vou sair, vou viajar, porque é essa válvula de escape, né? E é esse momento que você está se permitindo cuidar, porque se você não estar cuidada, isso também é para o ambiente familiar. Como que você cuida dos seus, né? Seus filhos, marido, de você mesmo, né? Porque se você, né, não consegue mais dar conta de nada, você não vai conseguir dar conta de si própria. Então, precisa cuidar para não acontecer saúde isso. mental, às vezes, quando a gente fala assim, saúde mental, a pessoa pensa que é você ter uma vida linear, tudo tranquilo. Sim, não é. Mas não, saúde mental é a gente lidar, hoje eu digo isso pra mim, que eu passo por esse processo, é lidar com os problemas. A gente fica irritado, a gente tem os sentimentos, travados, ok. Mas você saber lidar e tomar as decisões com aquele problema. Sim. Né? E às vezes quando a pessoa fala assim, você fala assim, você precisa cuidar da sua saúde mental. Como? Com esse monte de problema? Não, é você saber sair desses problemas. Exato. O problema vai existir na sua vida, na minha, do outro. É inevitável. A partir do momento que nasceu aqui, velho, né? Sim, você tem que aprender a lidar com eles, né? Ter essa saúde mental para lidar com isso, né? Exatamente, porque como eu falei do ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho já é algo que envolve, assim, se você mistura, por exemplo, isso prejudica vocês mesmos como profissionais, assim, e empreendedoras, né? Se vocês não têm ali aquele feeling para lidar com os funcionários, principalmente, né? Isso acaba, de uma certa forma, também gera um estresse para eles, gera um estresse emocional para vocês também. O que já vai envolver outras questões financeiras, enfim, né? Então, eu acho que é válido também você estar bem para conseguir lidar, porque vai ter aquele funcionário que vai te dar dor de cabeça, que vai te trazer estresse, que vai causar alguma coisa ali, mas se você se desequilibra, você não consegue. Você não vai conseguir lidar com ele e que vai prejudicar a sua vida também, né? Muitas vezes até financeiramente falando. Sim. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Eu costumo falar que o funcionário dá mais trabalho do que o cliente. Na questão pessoa. Porque eles estão ali 24 horas com a gente, aí a gente tá vendo, né? Tudo que ele tá passando aí. Sim. Acaba que ele traz o problema de casa, mistura e a gente tenta explicar que não pode misturar. Sim. O cliente não, ele dá um trabalhinho, vai embora. Tudo bem. Tudo bem. Funcionário não, tá ali direto, funcionário, todos os dias, né? A gente costuma fazer lá, pelo menos uma vez por semana, mas na segunda-feira. Chamar um por um e perguntar como foi o fim de semana, se tá tudo bem. Sim. E aconteceu que a gente reveza, uma semana eu, uma semana meu irmão, outra semana é o gerente, já para eles, um vai ter mais afinidade do que o outro. Sim. Tem alguns que mal se abrem comigo, tem outros que se abrem. E teve um que aconteceu e eu não estava num dia muito bom. Mas aí eu fui escutar ele, aí eu perguntei, como você está se sentindo hoje? Ele, um lixo. E aí aquilo bateu em mim assim e eu também fiquei para baixo. Aí eu falei, você quer ir embora? Quer ir para casa? Quero. E aí me deu aquela preocupação, até que eu te perguntei, como fazer? Porque aí eu fiquei o dia todo mal. Você não estava bem. Eu já não estava muito bem. Eu quase chorei junto com ele. Sim. E aí eu falei, nós precisamos ajudar. Eu fui conversar com ele, eu falei, procura uma terapia, uma psicóloga. Eu não tô louco. Tem isso. Então, tipo, as pessoas rotulam muito que você procurar uma terapia, que você tá louco, que você tá doente. Eles não querem entender que precisa. Sim. Porque eu acho que a gente, conforme vai crescendo, a empresa vai crescendo, vai se deparando com muitas pessoas assim, né? Porque não é assim, você vai lidar com esse tipo de coisa. Pode falar. E quando você tá, não digo bem, porque vai ter dias que você vai estar mal também, né? Mas se você já tem um preparo para lidar com aquela situação, você vai encontrar as respostas na hora, porque cada dia vai ser uma situação diferente. Cada funcionário vai chegar ali de um jeito e vão ser novidades para vocês nunca vão saber como que a pessoa vai chegar. Então, se você já tem ali, né, digamos que sabe lidar, tem um equilíbrio emocional para lidar com aquela situação, você vai saber como resolvê-la no momento. Porque você mandou para casa. Sim. Mas poderia ser um dia que também não pudesse dispensar o funcionário. Então, e aí fica aquela como que ia dúvida. fazer, né? Porque o que vocês não podem também permitir que se prejudiquem, né? Porque quando se fala de uma empresa, é como eu falei, ali são vários fatores,
né, que envolvem, principalmente que é o trabalho de vocês, está envolvendo questão financeira, é muitas coisas que estão envolvidas e que vocês precisam também colocar, olha, isso aqui até onde pode, até onde é permitido, qual é o limite para isso, né? E nessa hora encontrar a melhor resposta que vai levar vocês a seguir um caminho que seja vantajoso para ele como funcionário, mas principalmente para vocês também, que estão ali, depende do trabalho. Ele depende, mas vocês também, né? Então, assim, se você tem um equilíbrio, se você está ali, né, com a saúde mental boa, se você sabe como lidar, você vai falar, não, isso aqui pode me prejudicar, então não vou tomar essa iniciativa agora, não vou fazer dessa forma, mas você vai avaliando até a hora que você chega e fala, chegou no limite. Né? Porque para não se prejudicar. Às vezes, aconteceu isso. isso. Que deixar, porque ele pode trazer um retorno Sim. grande. Isso, isso no dia eu falei, ele não está produzindo, vai ser melhor ele ir para casa, descanso. Só que aí veio aquela outra questão. E se ele é sozinho, se ele faz uma merda dentro de casa? Então, mas porque ele está em um ponto, eu ia até te questionar, é bacana, é válido a empresa levar palestras, sim, pessoas, se tem sim. possibilidade, sim. Né? Porque assim, Que a aí gente aos tem poucos que vai abrindo a entender mente dele, né? que quando sai da empresa, aí a responsabilidade daquele paciente já não é mais de vocês, empreendedoras. Sim. Né? Também não tem como abraçar todo mundo de uma forma tão ampla, porque enquanto está ali dentro da empresa, óbvio, vocês vão, né, fazer o que pode para tentar orientar. Mas se sai da empresa, aí vocês já perdem o controle. Vocês não vão ter mais o controle sobre o que ele está fazendo em casa, né? O que vai acontecer com ele. Vocês fazem a parte de orientar, de levar uma palestra. Mas aí também sobre a escolha daquele funcionário, aí vocês já não tem mais como, né? Sim. Então tem que ser nessa hora que tem que saber separar. Isso aqui está dentro da empresa, pode prejudicar ele aqui dentro ou me prejudicar. Sim. Aqui dentro a gente age de uma determinada forma. Agora saiu da empresa e já... Não é mais uma responsabilidade de vocês, digamos assim. Eu acho que essa questão das palestras é importante. Por isso que eu tinha até comentado para você do cantinho, porque eu trabalhei há muitos anos atrás numa empresa que ela tinha um grêmio. E esse grêmio era um local para o funcionário fazer o que ele quisesse. Seria jogar futebol, jogar tênis, fazer unha, fazer academia, jogar dominó, fazer o que ele quisesse fazer. Então, ele saía de dentro da fábrica e ia para o grêmio. Então, e aí eu pensei nessa situação de uma questão com a saúde mental. A nossa oficina é pequena, né? A gente sabe, mas talvez a gente fazer um cantinho do desapego, um cantinho da liberdade, né? Ou até mesmo se a gente consegue trazer alguma psicóloga que ela fique ali e, ela vem... Talvez uma vez no mês, né? Isso, né? Alguma coisa que ela senta ali. Ela senta e fica ali. E espera se alguém vai sentar. Se a pessoa não sentar, ela vai embora, né? Sim. Mas é alguma coisa que a gente consiga fazer que possibilite, também, né? Que possibilite, porque às vezes é o que elas falam, às vezes vai se abrir, mas às vezes também... Não, Eu comecei a fazer, até partilhei com a Priscila, lembra? E a Sandra, lembra? Que eu comentei naquele evento que nós estávamos. Sim. Eu comecei a fazer, tem mais ou menos aí, eu acredito que já estou indo para a 3ª ou 4ª visita, fazendo essa qualidade de vida no trabalho, e eu tive um grande retorno. Então, eu senti a mudança no comportamento, na produtividade, na nossa afinidade nós já tínhamos, então aumentou aquela conexão entre a gente, sabe, entre aquela barreira que muitas vezes tem, porque precisamos impor, né, eles precisam entender a hierarquia, mas nós precisamos entender que, acima de tudo, nós somos seres humanos, humanizados. Sim. E isso trouxe uma conexão muito grande pra gente, onde a gente consegue sentar, se ouvir, entender, ver que o outro é diferente, compreender e também deixar eles passarem por processos que talvez eles não tiveram oportunidade de passar. Digo como? Teve um momento que o pessoal foi na loja e eles receberam massagem. Então, exemplo, a Yasmin, ela não quis ser tocada. Ela falou, eu não gosto, eu não quero uma particularidade por coisas que ela já passou, e ela não quis receber a massagem. Já os meninos, na condição, alguns deles, eles falaram, eu nunca passei por isso. Como eu achei que isso aí era coisa de mulher, não sei o quê.
agora, o negócio aqui tinha um ponto aqui, o negócio chega... Eu falei, nossa, então quer dizer, é muito diferente. E a roda, sabe, de entender, ela focou muito nas emoções, de todos os dias você entender. Tem dia que a gente acorda feliz, alegre, triste, com vontade de brigar. Tem dia que você... Então, e você entender isso aí, passar por esse processo e entender como que você tá, mas por que eu tô brava, por que eu tô isso? E aí eu senti que foi muito bom, tá sendo muito bom esses processos, e até comentei com a Pri da gente tentar levar adiante, lembra? Sim. Mas foi muito, muito bom. Porque é importante, né, ali dentro da empresa, vocês oferecerem essas possibilidades, mas é como ela falou, se ele for para casa e fazer uma besteira, aí já foge do controle de vocês, porque vocês também não vão poder oferecer um atendimento lá na casa dele, exclusivo, e vocês ficarem trazendo isso como uma preocupação, já para vocês mesmos, né? Mais uma. Aí já gera um estresse maior. Porque uma hora ele vai para casa Uma mesmo. hora ele vai para casa, dele, exato. Vai ter que ir para casa, e aí? Porque já pensou, né? Se toda vez que o funcionário tiver com algum problema, aí vocês vão ficar pensando também, mas e agora ele foi para casa, o que ele pode fazer? Como vai ser na casa dele? E, enfim, vocês não têm controle sobre isso. Sim. Enquanto tá dentro da empresa, vocês estão dando todo o suporte, o acolhimento, as possibilidades de trabalhar com as emoções, dele poder, né, saber que tem um lugar ali onde ele pode, mesmo que ele não fosse fechado, não queira falar, mas ele sabe que tem um lugar onde ele pode recorrer dentro da empresa. Agora, fora da empresa, aí já não tem como vocês trazer essa responsabilidade para vocês, né? Sim. Eu tinha... pode falar. Na hora que eu levantei a mão, é que eu acabei esquecendo e entrei nessa outra, fazer que nem o Henrique, que eu peguei dele isso aí, fechar as caixinhas, porque eu tenho mania de abrir várias e não fecha. Então, aprendi com o Henrique, que aí ele falou disso, que era importante a gente tentar fechar. Sim. Quando a Ana Rima comentou da questão do colaborador dizer eu não sou doido, né, da questão da sessão, da terapia, eu vou dizer da minha crença que eu tinha, né, e ela caiu. Sendo criança, eu nunca tive esse acesso à parte de participar ou, né, ir em uma terapia. Lembro que eu participei, quando pequena, não lembro muito, mas o que acontece? Onde eu quero entrar nisso? Que muitas vezes, a maioria das pessoas que eu converso, assim como eu tinha, as pessoas têm essa visão. As pessoas não entendem o que de fato, por exemplo, quando a Priscila entrou, que ela comentou de que vai na terapia, ou seja, ela já mostra que tem esse conhecimento e que teve esse acesso. Sim. Só que a maioria das pessoas, elas não têm esse acesso. Ela não sabe como de fato inicia uma sessão, como que é aquela terapia, como que funciona, ou seja, não só o tempo, mas ela imagina assim como eu. Então, aí dou um exemplo. Passou a vida, tá? E em alguns momentos depois que eu cresci, eu estava em um dos eventos e aí eu estava estudando, tá? Em gestão empresarial, lá no Itaim Bibi. E aí eu fiquei assim, tipo, como se eu olhasse para a Priscila e falava, meu Deus, aí todo mundo, terapia é vida, terapia é vida. Isso eu vou levar pro meu terapeuta. E eu assim, meu Deus, eu não faço terapia. Aí o outro, e terapia é vida, terapia não sei o que. Aí o outro, vou marcar isso que eu vou levar pro meu terapeuta. E eu pensei, nossa, ou seja, eu comecei a relembrar o meu passado, dos acessos que eu não tive, de ter ido, porque eu lembro que eu cheguei de uma coisa da escola, mas eu falei, caramba, eu não tive. Aí começou a cair as crenças, eu falei, não é coisa de doido. Sim. É sério. Exato. Não é, então era uma coisa, não é coisa de doido, todo mundo. Aí beleza, aí trabalhando, indo enfermeiro, indo médico, fazendo serviço conosco, e eles, eu mudei meu terapeuta, porque terapia, eu não vivo sem terapia. Ou seja, aquilo foi se concretizando em mim e tirando aquela visão, que nem a Priscila colocou aqui, de chegar na terapia, falar a primeira vez e querer uma solução, mas ou seja, ela já tem esse conhecimento. E muitas pessoas hoje, né, no Brasil, em todos os lugares, independente do estado, elas não têm esse conhecimento de que a terapia de fato é vida, de que ela vai ter uma melhoria, e ela tem a crença, não, a terapia só vai servir se eu já estiver doido. Sim, que nem muitos têm essa crença. Eu falo de mim. Sim, mas pior que tem, isso existe, né? E assim, é bem evidente que muitas pessoas pensam dessa forma, mas acho que a internet hoje, esse acesso que as pessoas estão tendo, já estão conscientizando melhor.
Porque hoje, assim, muitas pessoas que não sabiam o que era terapia, como funcionava. Hoje, nas redes sociais, ela já tem acesso a como que é os vídeos, né? Que muitas pessoas, muitos psicólogos, né? Psiquiatras fazem sobre a saúde mental. Então, as pessoas que às vezes estão passando por algum problema, elas não têm um acesso direto, mas elas acessam aquele vídeo. Aí ela já tem mais ou menos uma noção de como que é. Então, hoje, o conhecimento sobre a terapia se ampliou. Com a internet, com esse fácil acesso que a gente tem hoje, né? Ampliou. Então, muitas pessoas que não conheciam antes, hoje já conhecem e se interessam. Ah, então a terapia é bom, né? Eu vou procurar. E mesmo pessoas que nunca tiveram acesso, né? Mas ainda assim, existem essas que têm esses preconceitos. É pra louco, pra doido. Porque é assim que dizem, né? E não é. Então, mas até que toda a população, que toda a sociedade pense dessa forma, que não é para louco, que é algo que faz bem, é um cuidado, né, da saúde mental, até que todo mundo pensa dessa forma, pode se levar algum tempo, mas a gente já tem uma evolução de hoje as pessoas saberem melhor o que é, elas terem mais acesso a isso, né, a esse conhecimento. Então, assim, eu fico até feliz com isso, de saber, porque já vi pessoas que, nossa, minha irmã mesmo, exemplo, ela também tinha esse preconceito. E essa semana mesmo, ela já estava me mandando vídeos lá que ela viu no Instagram e falando, não, meu irmão precisa fazer terapia. Então, assim, e meu filho também precisa. Por quê? Porque mesmo eu sendo psicóloga, mas a minha família... Você não conseguiu atingir ainda não. Devagar. Tem que ir por processos. Cada um tem o seu tempo de entender, compreender, né? E agora ela viu um vídeo, aí ela me mandou. Ah, meu irmão, que é o outro irmão nosso. E ele já sabe o que é bom fazer terapia, como é bom, ainda não consegue, né? Mas ela não tinha essa visão, assim, ela tinha esse preconceito, agora não. É um vídeo que ela viu no Instagram. Dá um estalo, né? Deu Abre um a mente, estalo, né? exato. E Então, eu acho assim, também que hoje em dia está falando bastante por causa também do burnout, né? do burnout. Burnout Sim, também tá, sim. então está ajudando a chegar mais acesso sobre as doenças Sobre as mentais, doenças e tirar mentais, esses paradigmas de que não, é coisa de louco, Exato. não tem acesso, que ela perguntou aonde. Se você for numa UPA e eles te encaminhar, vai te encaminhando, para lugares que o sistema de saúde hoje em dia propõe. Sim, exato. Né? Quem buscar ajuda vai encontrar. Vai encontrar, sim. Que hoje em dia o acesso É amplo, sim. é amplo. Não é que nem quando ela está falando dela pequena, eu também. Sim, não eram tão amplos assim, Não era, né? era uma coisa Sim. muito... Para quem tinha dinheiro mesmo, ter isso era luxo. Sim. Hoje em dia não, é uma necessidade. É uma necessidade. Eu, assim, compartilhando aqui com vocês, não tem problema, que é algo da minha vida mesmo, né? Em relação à minha mãe. Foi em 94, quando ela teve a primeira crise de pânico. E a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Porque eu era uma criança, só tinha 9 anos, e ela estava grávida do meu irmão. E então, foi dentro de um supermercado, eu estava junto com ela e entrei em desespero. E ela também. E passou-se o tempo, ela não tinha conhecimento, né? Não sabia como que funcionava uma terapia, até porque ela já tem uma certa idade, então para ela que tem, né, uma idade mais do que a de qualquer um de nós aqui, terapia, essas coisas, não, né? Não funciona, não quero, tenho preconceito, eu não tô doida, não tô louca. Então não se cuidou. E nisso ela perdeu 25 anos da vida dela presa dentro de casa, porque ela não saiu mais na rua desde então, desde o ocorrido. Nossa! 25 anos. Ela veio sair na rua, meu irmão já estava com... Foi até um pouquinho mais, ele estava com quase 27. Por quê? Ela sentiu a primeira crise de pânico dentro do mercado, nós não tínhamos conhecimento, até porque eu era uma criança, e ela achou que ela estava com problema cardíaco, que toda vez que ela fosse sair na rua, ela ia ter um ataque cardíaco. Que é o que o pânico causa. Nós não sabíamos de nada, ela não quis buscar ajuda, e foram 25 anos da vida dela perdida. O que é essa questão de crise de pânico? Como que é o corpo nessa situação? Então, o que acontece? O pânico, ele vem após as crises de ansiedade. A crise de ansiedade, o que acontece? A sensação que você tem é de perigo iminente. Você acha que você vai passar mal ou que você vai morrer. O seu cérebro emite para o seu corpo essa informação. Mas dá uma parada. E aí na hora que o cérebro emite o cérebro começa a emitir para o nosso corpo, olha, vai acontecer alguma coisa. Você começa a ter os sintomas, são os sinais. Né? É como se você fosse entrar numa situação de perigo, mas que essa situação não existe, ela não é real.
Isso é do cérebro mesmo. Ele, né, emite assim essa informação, você vai entrar em perigo. E aí, o que seu corpo começa a fazer? Aí ele entende que você vai entrar em perigo, de uma forma, digamos que falsa, e começa a emitir os aceleramento, que é quando a gente vai entrar em perigo mesmo. Você está numa situação de perigo, o que acontece? Você fica com medo, o coração dispara, né? A mão transpira, vem aqueles problemas gastrointestinais, né? Que o estômago começa a doer. Toda aquela sensação que a gente tem quando estamos diante de um perigo mesmo, o corpo entende que você está nessa situação. E ele reproduz os sintomas. O problema antes do outro problema. Isso é a ansiedade. É a primeira crise de ansiedade. Porque a ansiedade todos nós temos, mas quando ela se torna patológica, é aí que mora o perigo. Porque você vai estar aqui, eu estou aqui conversando com você, daqui a pouco o meu cérebro emite para o corpo. Ela vai entrar em perigo. Aí o meu corpo começa a reproduzir os sintomas mesmo, como se fosse para mim correr, e o corpo realmente faz isso. Aí a pessoa começa com aceleramento cardíaco, as mãos transpirando, tem pessoas que têm, né? Problema de formigamento, a pessoa trava, os músculos enrijecem. E a pessoa não entende o que está acontecendo, porque eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou diante de uma situação que me oferece risco. Por que eu estou assim? Então, muitos começam a pensar, eu estou com problema físico, que foi o caso da minha mãe, eu estou com problema no coração. Meu coração disparou do nada. Eu comecei a ter sensação de desmaio, porque o transtorno da ansiedade vai gerar 100 sintomas. Tem 100 tipos de sintomas que cada um vai sentir diferente. Nossa, 100? 100 tipos de sintomas que cada um vai sentir de uma forma diferente. E no caso da minha mãe, por exemplo, o coração acelerou. Ela achou que ia infartar. Então ela ficou com medo de sair. Pra ela não andar mais. Pra ela não. É melhor ficar em casa, porque vai com o infarto na rua. E ela tava grávida. E tava grávida. Até para fazer o pré-natal foi assim, um trabalho que deu pro meu pai, assim, levá-la para fazer o pré-natal. Não queria ir de jeito nenhum. Então, assim, isso com certeza ela estava sentindo esses sintomas há algum tempo, não falava e virou o pânico. Porque o pânico é quando você começa a ter medo, por exemplo, de sair de casa. Você não quer mais se socializar, porque você está com medo, né? Você não quer. E aí foram 25 anos perdidos, porque ela não fez tratamento nenhum. Não fez uma terapia, não passou com psiquiatra, porque esse caso aí, a medicação, ela ajuda, ela entra. A crise de a medicação. Ou a ansiedade também. Ansiedade também. É que um vai desencadeando. Um vai desencadeando o outro, que por fim chega a depressão. Porque quando a pessoa para, eu não vivo mais, eu não saio, eu não convivo mais com os meus amigos, eu tenho medo se eu sair na rua, eu tenho medo de trabalhar, vem a depressão. E foi o que aconteceu com ela. Aí ela chegou a essa fase da depressão. Porque crise de ansiedade eu tenho, eu já tenho crise de ansiedade há muitos anos. Mas pânico não, crise de ansiedade. Eu sou bem ansiosa. Dá um ataque, o coração parece que alguém enfia a mão dentro do coração, assim, fazendo. Aí eu fico, 3, 2, 1, vai passar, vai passar. É que hoje você tem a gente estamos conscientizados. É que ela já tem isso, que é da ansiedade. Que ela vai ter que... E ela já sabe que é da ansiedade. Por exemplo, no caso da minha mãe, não. Ela não sabia que era ansiedade. Mas eu também não sabia. Eu achava que eu ia morrer. Então. Gente, eu vou morrer. Aí foi quando a gente foi no hotel médico. Às vezes eu tinha até que dormir do lado da minha mãe. Porque eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Minha mãe, você não tem nada. Não, vou morrer. E aí o médico falou, você não vai morrer. Você só tá... crise de ansiedade. E que está acontecendo muito. Eu sou bem ansiosa. Mas crise de pânico mesmo. Então, porque ela pode desencadear. Por isso que é importante, você sentiu as crises de ansiedade, já procura tratamento. Tanto com a terapia, quanto medicamentoso, porque senão ela vira o pânico. E não em todos os casos, mas há casos que vai virar, como o caso da minha mãe, por exemplo. Entendi. No meu caso, não chegou a virar, porque aí eu já estava, antes de começar a fazer o curso de psicologia, eu também tive as mesmas coisas, só que assim, eu entrei em desespero, não conhecia também nada ainda, corri para o hospital. Eu corri para o hospital, minha mãe não. Ela foi para dentro de casa e de lá não saiu mais. 25 anos, gente, é muito tempo. A pessoa deixou de viver muito. É uma vida. Uma vida. Sem contar que você fala, mãe, vamos em tal lugar. Não ia. Nada. E ela que sempre estava acostumada, a sair, mercado, compra as coisas. Ela parou. Parou. E hoje em dia? Então, aí o que aconteceu? Eu desenvolvi a minha primeira crise de ansiedade. Eu não estava fazendo o curso de psicologia ainda. Então, o que eu fiz? Eu corri para o hospital.
E chegou no hospital, eu tinha um plano de saúde, então fizeram todos os exames comigo, nada, tava tudo ok, tudo bem. Aí a médica falou, olha, tá me parecendo crise de ansiedade, eu vou te encaminhar pro psiquiatra. E eu fui pro psiquiatra, fui passar, né? Eu não tinha isso de que eu tô louca. Não, eu fui, né? Eu já venho de uma geração diferente da minha mãe. E fui, aí fiz as sessões com ele, fui diagnosticada mesmo com transtorno de ansiedade, que não virou pânico, né? A depressão, no meu caso. Foi quando eu entendi o que minha mãe tinha. Falei, mãe, o que aconteceu com você é o que aconteceu comigo, agora. E aí ela, não era. Eu falei, é. Eu falei, então nós vamos buscar ajuda. Porque agora eu sei o que aconteceu com você, porque os sintomas são parecidos. E ela não queria ir no médico, não queria. Até que um dia eu falei, nós vamos ir, você vai fazer um check-up, porque eu quero saber como está a sua saúde física primeiro. Porque, né, poderia ser alguma coisa relacionada. Não era. E aí ela tinha muito medo de infartar. Aí quando ela fez o exame, a ecocardiograma, que estava tudo bem o coração, ela começou a sair de novo. Caramba. Não acredito. Porque ela viu que não tinha nada no coração. Libertador, né? Libertador. Porque ela viu que aí o problema dela, assim, era o medo do pânico que causou. Então, 25 anos presa. Aí começar a ir no mercado, que ela gostava de fazer. Hoje ela vai no mercado, ela vai na feira. Ela voltou até a vida porque ela viu que não tinha nada físico. Caramba, né? Que lindo, né? Mas hoje em dia ela toma alguma medicação? Não. Não toma. Não toma, ela não Mas hoje em dia aceitou. ela tem ciência de que se ela sentir algo diferente... Sim, exato. Já falei pra ela, olha, tá tudo bem, tá tudo ok, né? O coração tá bem, o maior medo dela era o coração. Falei, pronto, você já sabe que é da ansiedade. E ela falou que nunca mais teve crise. Desde então. Foi a força de Então, vontade dela Foi também, a força né? de vontade dela também. Eu conversei bastante, né, sobre vamos e tal, mas a força de vontade dela também ajudou. Então agora eu fico feliz de ver ela na feira, no mercado, claro. coisas que ela fazia antes e que ela E a ficou alegria dela de 25 saber, meu anos. coração tá bem. Tá ótimo, não tem nada aqui. É, porque a crise de Mas pânico dela foi o coração dela. Ela achou que tava dela, ela achou Quando que ela tava com o falou, coração a senhora ruim. tá com o coração de 20 anos, ela falou, Ela olhou assim, ela, eu meu vou Deus. aqui dessa casa. Até porque, querendo ou não, ela cuidou do coração por 20 anos, né? Foi 20 anos, eu falei, se fosse com problema cardíaco, por exemplo, na época que ela teve, lá em 94, não estaria nem viva, né? 94, então assim, foi a partir daí que eu comecei a ficar no pé dela, olha, precisa da terapia, mas ela ainda não aceita a terapia. Mas só de saber que o coração tá bem, Nem ela já tá pronto, Ela já- ela já tá indo, ela até sai, vai, não vai pro pagode que ela não gosta, mas vai vai na feira, fazendo no as mercado, ela já coisas vê dela. gente, socializa já. Vai no médico, sabe, nas consultas dela vai sozinha, vai no dentista, sabe, coisa que ela não tá bem Fora que prazeroso, né? deixa o seu coração aliviado. Com saber que sua mãe, certeza, você ali, ver que ela tá bem. Sim, que ela tá bem. E as crises de ansiedade minhas, por exemplo, que eu aprendi a administrar, né, também. Então, quando vinha o sintoma, é a crise de ansiedade. Porque você realmente vai pensar que é um problema físico, né? E gera outras, não só o pânico, a ansiedade, a depressão, mas também a hipocondria. Que é quando você começa a imaginar que você tem muitas doenças, que todo sintoma, toda dorzinha, qualquer coisa, estou doente. E isso também é de um transtorno de ansiedade generalizado, né? Que não é tratado de forma correta. Então tem que cuidar. Mesmo que seja só uma crise de ansiedade, tem que cuidar. Valéria, nosso tempo está terminando. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. É, gostoso Que é muito papo. bom. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. Que é uma, não vou dizer que é curiosidade, é que já aconteceu, do adolescente querer um suicídio, mas ele sempre escreve uma carta dizendo que vai. O porquê dessa carta, se a intenção dele é suicidar, no caso, sei lá, quando a pessoa quer, ela vai se suicida e pronto. Mas normalmente o adolescente ele deixa uma carta escrita, eu não sei os dizeres. Eu conheço 2 adolescentes que Sim, fez esses essa, casos dessa também. forma. Isso, e eu gostaria de saber se você sabe o porquê. Acho que assim, o porquê exato, o que acontece na mente dele naquele momento, que ele faz a carta de despedida, né? Uhum. Que é uma carta que ele se despede, pelo Sim, menos que eu sim. fiquei sabendo, sim. Isso. Acho que o que acontece ali naquele momento não tem como a gente saber. Mas é a única forma que ele encontra de expressar os sentimentos dele antes do que ele vai fazer com a própria vida. De É a pôr única dor dele, maneira. né? Ele expressa ali o que ele está sentindo antes, né, de tirar a própria vida. É a única forma que ele encontra, né? O que ele não conseguiu fazer antes.
Ele não consegue conversar para dizer o que vai fazer alguma coisa. Ele tem que deixar escrito. Porque... Ouve, né? Às vezes o pai Então, porque depende muito do contexto familiar dele, né? Porque às vezes ele tem aquele pai, aquela mãe, aquela família que não escuta. Que se ele for contar o que vai fazer, ele vai ser ignorado, ele pode ser taxado até, né, de louco, doido, como as pessoas falam, ele pode ser até agredido. Então, antes de ser taxado, de ser julgado, maltratado às vezes, porque a gente não sabe, tem pai, mãe, tem família que vai até agredir se o filho fala isso, principalmente adolescente. Então, é a forma que ele tem eu vou cometer o que eu quero cometer sem precisar, né, de ser julgado por ninguém ou que alguém me impeça. Entendi. Tá bom, obrigada. Sim. É isso. Valéria, eu gostaria que você falasse aqui, né, algo, né, que você consiga motivar as pessoas sobre o seu trabalho, né, que é lindo, e que as pessoas entendam sobre esse processo. E com isso a gente vai finalizar. Se alguém quiser também a que daí ela consulta, pode sim. falar, você pode Tá bom. livre para falar. Tá bom. O que eu tenho a dizer sobre esse mês, Setembro Amarelo, é o cuidado com a saúde mental. É que, assim, nunca deixem de cuidar da mente. Ela é tão importante quanto o corpo físico. E as pessoas acreditam que não, o corpo físico é importante, a mente não. Mas sim, gente, as pessoas, todos nós, precisamos cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente cuida do nosso corpo. Né? Como a gente busca saber se estamos, né, com algum problema de saúde, uma pressão arterial alta, um diabetes, a saúde também é importante a gente se preocupar e pedir ajuda sempre. Hoje nós temos muitas facilidades em buscar ajuda, temos o CVV, que é um grupo que atende as pessoas que estão em sofrimento, né? Inclusive, eu quero deixar o número aqui, que é 188. Qualquer situação, qualquer problema que estiver passando e não queira dividir com familiares, com outras pessoas, não tem condição de pagar um psicólogo, não tem acesso ao SUS, o CVV está aí para ajudar. E é muito importante a gente buscar ajuda. E antes que, né, a gente acabe cometendo certas coisas com a nossa própria vida, com a vida dos nossos familiares, a ajuda está aí. A gente tem muitas possibilidades hoje, então cuide da saúde mental. É muito importante, não deixe de dar atenção. Qualquer comportamento que perceba que está normal, que está diferente do que fazia, busque se observar, converse com alguém. Se não for um familiar, vai numa UBS, um agente de saúde, num CRAS, num CAPS, com alguém. Ou ligue também no CVV 188, que eles estão lá para atender, para ajudar, a orientar, para escutar também. A parte da escuta é muito importante e eles realizam. E é isso, cuidem da saúde mental. Ela é muito importante, vemos muitos casos que estão acontecendo hoje de suicídio, que é por falta desse cuidado, por falta da atenção, no caso de jovens que estão cometendo muito isso, muita falta de atenção, às vezes, da própria família, o jovem não entende o que está acontecendo, por ser jovem ainda, adolescente. Então, agora, no caso de adultos, observem os comportamentos e estejam sempre aí dispostos a se cuidar, né? E olhar para os próprios comportamentos que estão anormais e buscar ajuda. Tem como você faz consulta ou presta? Sim. E no caso, precisando, né, de uma consulta, mesmo que seja uma única consulta, eu me disponibilizo. Eu vou deixar aí o meu contato. Faço atendimento online com adultos e idosos também. Tá? Então, eu vou deixar aí disponível o meu contato. A rede social eu não tenho ainda um Instagram próprio, profissional, mas tenho o meu pessoal. E eu vou deixar meu contato e é um atendimento online. A gente faz uma primeira sessão, onde eu vou entender o seu caso, o que você traz para mim e te direcionar para o melhor tratamento possível. Muito obrigada mesmo por você. Por nada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Ela, né, tem certeza que a Meire tem uma coisa para falar. Meire? Eu quero agradecer, né? Maravilhoso, né? Por nós a gente vai ficar conversando que o papo é sério, bom. Mas é isso, a gente tem que saber levar com leveza também. Eu creio que é nisso, é um papo muito sério, mas a gente saber lidar com leveza com isso, né? Sim. Saber cuidar do outro e cuidar de si. De si, né? Exato. E aí,
a gente pensando, né? Eu falo a gente porque aqui, quando a gente toma uma decisão, uma é por toda, a gente já conhece, tem esse elo. E aí a gente tem um presente para te dar, Valéria. Ai, Em obrigada, nome do nosso podcast. gente. Espero que você goste, né? Sim. Narma vai pegar aí para entregar em suas mãos. E aí, depois a gente faz a dedicatória e assina com todo carinho. Ah, No nosso obrigada, podcast muito obrigada, Mulheres meninas. Fortes. Amei, viu? Mostre, mostre. Saia da sua mente Gente, que e entre na importante sua isso. vida. Exato, É isso olha mesmo. esse título, que ele fique gravado para que as pessoas tenham conscientização também, né, sobre a importância. Quanto tempo, às vezes, a gente fica criando histórias na mente e esquece da vida, né? Esquece da vida. Colocando problemas que não existem. Exatamente. Coisas que não existem. Sim, Esse esquece livro, de esse cuidar título, da acho que própria cai muito vida. bem pra todos nós, Sim, né? exatamente. E é importante dizer que todos nós precisamos fazer terapia. Terapia não é coisa de doido, de louco, como dizem por aí. É muito importante que todos nós fazemos terapia, porque ali é o espaço que a gente tem para poder colocar para fora sem o medo do julgamento, sem o medo, né, do apontamento de dedos que as pessoas vão fazer, que a gente muitas vezes quer fazer terapia, mas sem esse medo. Ai, o que o psicólogo vai falar? Como ele vai estar me olhando? E não, o psicólogo não está julgando. Ele está ali para acolher e amparar. Chegamos ao fim de mais um podcast Muito obrigada. de sucesso. Obrigada. Eu que agradeço, mesmo. meninas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. É, galera. Tchau. Obrigado.